Olá, bem-vindos ao nosso desafio de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje nós estamos no dia 84 no nosso desafio e vamos iniciar a leitura do dia, que é o livro de Êxodo, capítulo 23, 24, 25 e 26. Espero que a sua vida seja edificada com essa leitura. Êxodo, capítulo 23. Não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demandas falará, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo de sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao sétimo a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado. Ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares.
e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora diante de ti. Não farás aliança alguma com eles ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires a seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Capítulo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alcançada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles:
ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a tua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e fará sobre ela uma coroa ao redor de ouro. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, numa defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro.
O seu pé, as suas hastes e seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haverá hastes, 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmeralda. De obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se entrelaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra, para servirem de tenda sobre o tabernáculo, onde cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados, onde estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das suas cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro,
tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira maciça de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas de ouro do lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas de ouro ao lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-los-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E se este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte à mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também toda a porta da tenda, uma cortina de azul púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra do bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhes a fundição 5 bases de cobre. E assim finalizamos a nossa leitura. Que Deus, que se preocupa com os mínimos detalhes, cada detalhe, Ele formou a criação, formou a mim e formou a você em riqueza de detalhes. E Ele está, sim, preocupado com cada área e com cada detalhe da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima leitura.